Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Estamos aqui em mais um domingo da nossa EBD, na Igreja Batista no Riacho Fundo 2. E nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre Hebreus. Mais especificamente, hoje iremos falar sobre o capítulo 9 e uma parte do capítulo 10. Na aula passada, nós estávamos falando sobre Cristo como sumo sacerdote. E agora, no capítulo 9, o autor ele vem com essa bagagem e ele começa, então, a falar sobre como funciona cada uma dessas questões. Tanto o sacerdócio no Antigo Testamento, quanto o sacerdócio no Novo Testamento. No caso, o sacerdócio em Cristo. E por conta disso, no capítulo 9, a partir do primeiro versículo, nós temos ali uma explicação sobre o que acontecia no Antigo Testamento. E logo após, a partir ali do versículo 11, que é quando ele começa a falar um pouco mais sobre como Cristo é mais eficaz nesse papel de sacerdote do que os seus antepassados. No caso, os antigos sacerdotes de origem de Arão. Vamos ler lá no versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. E aqui ele vai fazendo alguns contrapontos, principalmente que fala, olha, antigamente você tinha um sacerdote, um sumo sacerdote, que só entrava uma vez no Santo dos Santos. Agora você tem um que permanece no Santo dos Santos. Você tinha sacrifícios que precisavam acontecer várias e várias vezes. Agora, o sacrifício aconteceu apenas uma vez. Não seria necessária a sua repetição. E ele vai mostrando em vários pontos como Cristo, neste papel de sacerdote, ele é maior do que era os do Antigo Testamento, os sacerdotes de origem de Arão. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebem a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e tinta, e também aspergiu o seu próprio livro, como também todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreve para vós. Aqui nós temos ele mostrando a partir de qual momento essa aliança, esse testamento começa a ter efeito. O que o autor está dizendo aqui? Olha, nós temos agora um testamento, que são ali promessas, são ali direitos, são ali alguns deveres que estavam ditos por Cristo. E eles falavam, olha, quando chegar a hora, tal coisa vai acontecer. Então, a partir do momento que aquele que deu o testamento, que no caso é Cristo, ele morre, começa-se então a ter efeito as suas palavras, como um testamento. E aqui é a mesma função que nós temos hoje em dia do testamento. Uma pessoa vai lá, morre, e a partir disso você começa a ter ali a gente pode ver qual é
o querer daquela pessoa que veio a falecer. Então esse querer de Cristo e essa nova aliança, essas novas características maiores, elas começam a ter efeito após a morte de Cristo. E elas sobrescrevem a primeira. Por quê? Porque ela é maior, completa, é mais abrangente. Ela inclui várias características que a outra, pelas suas questões, pelas suas limitações, principalmente por conta dos caráteres humanos, ali das questões dos pecados que haviam nesses sacerdotes e toda a complicação que vem por conta disso, o sacerdócio ele estava limitado. Mas agora com Cristo, nós não temos mais essas limitações do pecado. Nós não temos mais as limitações dos erros por parte do sacerdote. Porque o nosso sacerdote é perfeito. O nosso sumo sacerdote, ele faz o seu trabalho como deve ser feito. Nós não precisamos ter medo, receio de nada de errado acontecer contra isso. Aí no versículo 22. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a elas superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse oferido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então aqui nós temos o objetivo do sacerdócio de Cristo. Aniquilar de uma vez por todas o pecado. Se a gente voltar lá no Antigo Testamento, nós vamos ver várias passagens onde os pecados eles estavam sendo expiados de uma forma temporal. Pegava um ano, ou os meus pecados aqui desse período de tempo, da minha família, todas essas questões eles eram limitados. E aí vem Cristo e faz esse sacrifício completo. Agora, a partir do capítulo 10, no versículo 1, a palavra diz o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, o que o autor está dizendo aqui? Capítulo 10, versículo 1 de Hebreus. Ele está falando, olha, a lei, ela é uma sombra. Ela é uma imagem turva. Ela representa algo, mas ela não consegue, em sua essência, mostrar essa coisa completa. É como se fosse um relance. É quando aquela pessoa, ela olha, eu posso pegar o meu caso aqui, né? Uso óculos aqui. Eu olho para as coisas, mas eu não consigo distinguir o que é aquilo. Isso faz com que a lei ela tenha essas limitações. Não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetualmente eles oferecem. Ou seja, não há salvação por meio dos sacrifícios instituídos pela lei. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam consciência de pecados. Entretanto, esses sacrifícios fazem recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima,
Sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso se deleitaste. Coisas se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remova o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Aqui nós temos esse momento onde você tem a troca do antigo pelo novo. E uma das partes mais interessantes aqui é que o sacrifício estabelecido por lei, agora vamos lá de novo. Lei é uma coisa que estava ali para uma representação, só que essa representação ela não era completa. Sabia-se que era necessário sangue para fazer a remissão do pecado. Era necessário a morte de um ser puro, o sacrifício para a remissão do pecado. Só que a lei instituía que deveria ser por animais, touros, bodes, ovelhas. Contudo, esses animais, pelas suas características, eles não tinham poder, nem características o suficiente para serem um sacrifício perfeito. Qual é o sacrifício perfeito que estava sendo necessário para toda a humanidade? Era o sacrifício de Cristo. Então, Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Não há mais nenhuma necessidade de se sacrificar de acordo com a lei. Aquele tempo da lei passou. Aquelas coisas ficaram para trás. Agora nós temos o novo. Agora nós temos o eficaz. Então nós podemos colocar aqui na nossa cabeça, e principalmente porque temos a consciência desses pecados e dos pecados que foram remidos pelo sangue de Cristo. E é tão poderoso que é o pecado que nós cometemos no passado e todos aqueles que nós ainda vamos vir a por acaso cometer, e pediremos perdão por eles, pelos nossos erros e pelas nossas falhas. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Cristo é mais eficaz do que a lei. As palavras de Cristo têm mais poder do que a lei. Nós não podemos pegar as nossas vidas e achar que simplesmente por estarmos obedecendo às leis, nós vamos estar seguindo a maneira correta de se viver em Cristo. Principalmente porque Cristo é maior do que as leis. Um ponto interessante é quando pegamos lá nos evangelhos as passagens que falam sobre o jovem rico. O jovem rico seguia à risca a vontade das leis. Tinha já em seu coração inculcado o que ele deveria fazer. Quando Cristo pergunta para ele: olha, você tem cumprido aqui os mandamentos? Ele fala sim. Só que Cristo, olhando para aquele rapaz, aquele jovem rico, ele diz: olha, pegue suas coisas. Pegue tudo aquilo que você tem e dê para os pobres. Aquilo não era uma lei. Mas Cristo sabia o que era necessário, o que estava impedindo aquele coração de se achegar a ele. No caso, eram suas riquezas. Então, com isso, nós temos que ter no nosso coração não a vontade de seguir as leis, não a vontade de olhar para aquilo que está sendo mandado ali no Antigo Testamento, principalmente, e seguir a risco o que está ali.
mas termos em nosso coração a vontade de seguir a Cristo. E seguindo a Cristo, indubitavelmente, nós iremos cumprir as suas leis. Porque as leis revelam a Cristo. O Antigo Testamento revela o Novo Testamento. Aquelas leis estavam ali mostrando a vontade de Deus. E essa vontade de Deus ela é completamente, plenamente manifestada na pessoa de Cristo. Então, irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e todos tenham um ótimo domingo. Em nome de Jesus. Amém.